Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Juliano Lima. Ontem o Leandro Quesada deu uma informação aqui no finalzinho do expediente, né? Que o Vargas tem propostas do Flamengo. O Flamengo fez uma sondagem, ouvimos aqui o Eduardo Bandeira de Melo, mas o presidente do Flamengo tem a política dele, tem a conduta dele, a gente respeita, em não falar em possibilidade, né? Em negociações. Ele só fala do jogador contratado. E perguntamos aqui diversos nomes e ele não confirmou nenhum. Tá certo, tá no papel dele e a gente respeita. Mas o Vargas é uma possibilidade, PVC? Você conseguiu conversar com alguém, falou com alguém nessa quarta-feira? Eu te confesso, não consegui falar com ninguém. Não falei com ninguém hoje também. Só a história do Kennedy que tá absolutamente fria. Eu repito o que eu disse no domingo aqui. A história do Kennedy, o Kennedy não é uma coisa que vai acontecer. Não é uma coisa que vai acontecer. O Eduardo Bandeira, inclusive, entrou aqui ontem falando sobre isso. O que aconteceu do Kennedy foi simplesmente uma sugestão. Foi um nome sugerido, não foi nem oferecido. Ele foi sugerido para a direção do Flamengo. E dificilmente vai avançar. Como teve o negócio do Diego Costa ontem, eu fui verificar se estava avançando. Tem gente que acha que avançaria, mas eu não consegui nenhuma confirmação de que o negócio vai avançar. Perfeito. Mas ponto parágrafo. O Vargas é um jogador que o Hoffenheim pretende colocar no mercado da China. Se não conseguir, o Flamengo monitora. Nesse momento, o Flamengo monitora os pontas que ele quer sem pressa. Se vai ser o Berril, que o Flamengo diz que não fez proposta oficial. Se vai ser o Vargas, que o Flamengo diz... Mas se o Flamengo não fez proposta oficial pelo Atlético Nacional, quem fez? Porque o Atlético Nacional rejeitou uma proposta do Flamengo. Essa é a informação na Colômbia. A informação que vem da Colômbia, dos jornais colombianos. O Flamengo diz que não fez a oferta oficial. Assim, como a gente falou durante tanto tempo que o Flamengo tinha feito oferta pelo Felipe Melo, o Felipe Melo veio ontem e disse, não, oferta eu só tive do São Paulo. Então, uma coisa é o que está circulando, outra coisa é o que a informação que eu tenho é que não teve a proposta oficial, mas que o Flamengo está monitorando. E o Vargas é um caso assim. O Hoffenheim trabalha com o mercado chinês que possivelmente não vai comprar o Vargas. E o Vargas é um jogador que pode interessar o Flamengo, que interessa, o Flamengo monitora. O Vargas é um outro lado, a parte é a informação, a opinião. O Vargas é um jogador brilhante na seleção do Chile. Porque onde é que ele jogou bem depois que ele saiu da Universidade do Chile? No Grêmio, ele não se firmou. No Hoffenheim, ele é reserva. E o Grêmio gastou, no Napoli, investiu no Napoli era reserva. Não quer dizer que você Você lembra, o PVC, qual foi a Libertadores que o Vargas jogou? Foi 2012? Laú. 2011. Não, pelo Grêmio, Sormani, pelo Grêmio. Sim. 13 jogou. Eu estava, inclusive, lá em... Que era o Vanderlei. Em Quito. Que foi jogar em Quito, 2013. O Grêmio foi fazer a pré-temporada em Quito, lembra? Para estrear contra a LDU. Exatamente. Eu estava lá acompanhando o Grêmio. Eu me lembro que o Vargas foi contratado e foi uma bomba, que realmente foi uma notícia que não vazou. E aí foi anunciado. Você lembra disso, PVC? E aí botaram o Vargas num voo fretado, ele viajou, foi inscrito já para jogar, mas acabou, acho, se eu não me engano, nem estreou lá em Quito. Que, aliás, o Grêmio fez uma baita partida lá em Quito, perdeu o jogo. Depois, jogando mal, ganhou em Porto Alegre com um gol de Elano e se classificou nos pênaltis. Mas o Vargas no Grêmio, nessa edição de Libertadores, eu lembro que o jogo, não lembro contra quem, mas o jogo que o Grêmio foi eliminado, aquela pressão do Grêmio precisava de um gol. A bola sobrou pro Vargas quase na pequena área, ele mandou na lua. Então, ele na seleção do Chile joga muito. Na Universidade do Chile jogou muito também. Ninguém discute o talento do Vargas. Agora, o curioso do Vargas, que é uma coisa para se ponderar antes da contratação, é por que ele joga tão bem na seleção chilena e jogou tão bem na Universidade do Chile, mas no Grêmio não se firmou, no Napoli não se firmou e no Hoffenheim reserva. Calheiros. Fala aí, sua mãe. Essa observação do PVC foi exatamente a mesma observação que eu fiz no rádio. O Vargas me parece um jogador de seleção. É incrível isso, né? Em clubes ele não consegue se dar bem. A exceção é Laú, 2011, quando a Laú ganhou a Sul-Americana. E aí ele acabou sendo negociado com o Napoli da Itália. Foi mal no Napoli, não se firmou, agora está no Hoffenheim, não está bem, passou pelo Grêmio, também não fez grande coisa, enfim. Eu hoje, se sou dirigente do Flamengo, se eu tenho a caneta na mão para assinar um cheque e contratar um jogador, eu contrato o Berril. Eu não pego o Vargas, não. Eu pego o Berril. Eu sou fã do Berril. Eu gostaria de ver o Berril jogando no meu time, entendeu?
Então, se eu sou o Flamengo hoje, eu pego o Berril. Eu esqueço, até porque eu acho que o Berril é um jogador mais em conta do que o Vargas. E outra coisa, é mais novo também. Tem só 23 anos. A chance de você fazer dinheiro na frente com o Berril é muito maior do que a do Vargas. E aí, Fábio? Eu tô tentando aqui fazer um exercício, lembrar um período, não vou dizer longo, mas 2 meses do Vargas em um clube. 2 meses só. Não consigo lembrar. Realmente, e aí tem um outro detalhe. Berril ou Vargas, o Flamengo vai aumentar a cota dele de estrangeiros. Ele só pode ter 5 numa partida. Ele pode ter vários no elenco, mas em uma partida 5. E o Cuejá? O que vai ser feito do Cuejá, que o Flamengo investiu milhões na contratação dele? O Mancoeja vai ser utilizado. Será que na função dele, ele volante pelo lado esquerdo, meia atacante, ele não é. A gente já viu que ele não gosta, inclusive. Será que vai jogar ali onde joga o Arão? Não sei. Agora, que o Flamengo está no mesmo caminho, com menos dinheiro que o Palmeiras, de montar um elenco, como disse o Simon, para buscar grandes competições em 2017, os dois que mais investiram e deram tiros certos até agora. Porque o Flamengo se dá o luxo de contratar um jogador para tê-lo só a partir de maio, que é o Conca. Porque ele já tem o Diego. Quando tiver o Conca, legal, mas já tem o Diego lá. E não precisa imediato de um Conca. Ele se dá o luxo de investir a partir de maio no Conca. Isso é um planejamento. O Renato Maurício Prado esteve com a gente aqui essa semana no Expediente Futebol e deu a informação de que a contratação do Conca é porque dentro do Flamengo há aí um sentimento de que o Diego, na metade do ano, sai do Flamengo. Informação do Renato Maurício Prado. A diretoria no mesmo programa também desmentiu. E aí o Conca seria uma reposição. E né? o próprio... o presidente falou aqui com a gente. Pessoas próximas ao Diego já se manifestaram nas redes sociais dizendo que isso não procede. Que ele não vai embora, que ele é Flamengo agora, ele vai jogar no Flamengo esse ano. Mas tem fumaça, tem fogo, né? E no meio do ano a gente sabe que a janela é diferente. Ela escancara. Agora ela tem uma fresta ali. Mas no final do ano, no meio do ano, ela abre. Então, vamos lá. O Diego, todo respeito... Vou chamar o Juliano Lima, a gente retoma esse assunto na sequência, claro. Que o Juliano tá pronto lá, tá ao vivo no CT Ninho do Urubu e traz informações do dia do Flamengo, Juliano. Tudo bem, Calheiros? Voltamos aqui do centro de treinamento Ninho do Urubu. Pois é, muito mistério, né? Por conta dessa escalação aí para 2017 do Zé Ricardo. O treino totalmente fechado. O treinamento começou 4h30 da tarde, a imprensa foi liberada às 6h15. Chegamos aqui, apenas algumas cobranças de falta, aquele bate-bola básico, mas treinamento para valer, fechado. O técnico Zé Ricardo comandou o treino físico com o auxílio da comissão técnica um pouco mais cedo e logo depois um treino tático que fica todo esse mistério. A gente sabe que o Zé Ricardo utilizou metade desse campo aqui para fazer o treinamento. Tá até aqui passando do meu lado agora o Zé Ricardo. Utilizou metade desse campo fazendo ataque e depois um treinamento com defesa. E várias vezes repetindo isso. Agora, essa formação que realmente fica o mistério. A imprensa não pôde acompanhar realmente como é que fica, se o Mancoejo vai jogar de um lado, se o Everton vai jogar do outro, se ele vai trocar as posições deles, enfim. Fica todo esse mistério realmente. É aquele momento de testes realmente de pré-temporada e o Flamengo vem fazendo isso. Já vai ter um desafio importante contra o Vila Nova. A gente vai conhecer um pouco mais dessa cara do Flamengo para 2017 no próximo sábado em Goiânia contra o Vila Nova e assim dando sequência, né? Depois tem o Boa Vista pelo Campeonato Carioca, na estreia do Campeonato Carioca no dia 28 e é o Flamengo aos pouquinhos dando sequência e se preparando para a estreia da Libertadores. Daqui a pouquinho, mais ou menos aqui uns 10, 15 minutos, a gente vai ter entrevista coletiva de 3 jogadores que foram campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano passado e estão agora no elenco profissional, né? O Thiago, o Léo Duarte e também o Ronaldo, 3 revelações aí que o Flamengo está apostando e muito. O Flamengo conta aí com 33 jogadores nesse elenco profissional para 2017, trabalhar com o elenco cheio realmente para uma série de competições que vem pela frente aí, para o Flamengo pensar em Libertadores, Campeonato Carioca e muito mais, Copa do Brasil, Brasileirão e tudo que vem pela frente. Então, por enquanto, é isso, Calheiros. Mistério. Mancoejo joga pela direita, joga pela esquerda, o Everton troca. Fica esse mistério aí no meio-campo do Flamengo e a imprensa, ó, fica aí escondidinha, não pode acompanhar nadinha. Por enquanto, o Zé Ricardo faz esse mistério todo. Eu volto com vocês. Mas você agora vai, tenho certeza que você agora vai apurar aí no Ninho do Urubu e já volta com todas essas informações. Você é um cara esperto e certamente vai apurar. Tem gente que abre o bico aí, hein, Juliano? Fica esperto, hein? Um abraço, Juliano. A gente está
Realmente na expectativa aí de ouvir esses 3 meninos, hein, campeões da Copinha. O Flamengo fazendo uma baita campanha na Copinha desse ano. Tem jogão pela frente contra o Corinthians. Você quer completar o assunto que eu te interrompi? Não, eu ia falar assim, a história do Diego, quando o Diego veio pro Brasil, eu dizia assim, muita gente falava, o Diego não tá jogando o suficiente no Fenerbahçe, tá sendo substituído diversas vezes. Sim. Eu sempre julguei, o Diego jogou bem, olha aqui, a diferença de mercado. O Diego jogou muito bem no Werder Bremen, mas não jogou bem no Porto. É mais fácil jogar na Alemanha ou em Portugal? Teoricamente em Portugal. E ele foi bem na Alemanha, não foi tão bem no Porto. Ele foi razoável na Juventus e foi maravilhoso no Atlético de Madrid. É mais fácil jogar na Juventus. Aliás, no Atlético de Madrid, o Diego não jogava muitas vezes pela beirada do campo? Jogar mais por trás. Mais por trás? O Falcão Garcia, o time campeão da Liga. Fiquei na dúvida. Campeão da Liga Europa. Eu lembro dele muito aberto no Atlético de Madrid. Eu fiz um jogo. Tinha muita liberdade, né? Eu fiz um jogo Atlético de Madrid 4, Valência 2, no Vicente Calderón, semifinal da Liga Europa em 2012. E ele jogou por dentro do Radamel Falcão Garcia na frente, jogou demais naquele dia. Aí, ó. E ele tava feliz. Olha ele aí, PVC. E eu volto a dizer, ele joga, onde ele tá feliz, ele vai jogar bem. E ele tá feliz no Flamengo. O mercado de junho, julho, pode tirar o Diego do Flamengo? Claro que pode. Mas qual é o mercado pode que ele tem na Europa jogador, hoje? Né? Pode tirar qualquer um. Agora, qual é o mercado que ele tem na Europa hoje? Na Itália, não é o principal mercado para ele. Não foi tão bem na Juventus. Na Espanha, ele já passou e voltou para o Atlético de Madrid. Na Turquia, ele não vai voltar, não estava feliz lá. Portugal não é o caso. Ele vai daqui para a China, em junho não é o caso. Então, é parecido com quando o Flamengo contratou o Leandro Damião e a gente julgou que isso significaria que o Guerreiro ia embora. E na mesma ocasião, na mesma semana, a gente disse aqui, olha, o Flamengo está dizendo que não, que o Leandro Damião chega porque tem Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. E não significava que se tivesse uma proposta, o Guerreiro não fosse sair. Significava que o Leandro Damião chegava para ser reposição e que se tivesse uma proposta do Guerreiro, você podia negociar, porque se tinha o cara lá. É o mesmo caso do Conca. O Conca pode jogar junto com o Diego. Se tiver uma proposta e o Diego quiser ir embora, ele pode ir. Mas quem é que vai ter certeza agora que vai ter uma proposta em junho? É. Não dá para ter garantia. Outra coisa, o Diego tá feliz no Flamengo. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Muito identificado, rapidamente. A gente vai voltar a falar do Flamengo porque tem uma questão aí. E vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. E na volta a gente vai fazer uma comparação muito interessante, média de idade, que a gente fala muito aqui, né? O Vasco virou a vitrine do tema. Por quê?